Olá, sejam bem-vindos ao canal Mais Desenho. Hoje vamos resolver o exercício número 4 do exame de 2018 de DGD primeira época. Temos aqui uma pirâmide triangular regular assente pela base em um plano de nível. E o exercício pede para determinar a sombra própria e projetada desta pirâmide. Primeira fase, determinação da sombra própria. Em primeiro lugar, vamos fazer passar pelo vértice da pirâmide um raio luminoso cujas projeções fazem com o eixo X ângulos de 45 graus de abertura à esquerda. A seguir, vamos determinar o ponto I, que resulta da interseção entre o raio luminoso e o plano da base. A seguir, vamos traçar duas retas que vão passar pelo ponto I e serão tangentes à base da pirâmide. Vamos chamar as duas retas tangentes de T e T'. Na projeção frontal, as duas retas T e T' irão coincidir com o traço frontal do plano de nível. Bom, como podemos ver, as duas retas T e T' são tangentes à base nos pontos A e B, o que significa que a face AVB está em luz e as faces BVC e AVC estão em sombra. A nossa linha separatriz é toda essa parte que foi destacada em azul. Portanto, as arestas AC, BC, AV e BV formam a linha separatriz luz-sombra. Toda esta área delimitada pelas arestas em azul é a nossa sombra própria. Na projeção horizontal, a sombra própria será invisível, pois as faces AVC e BVC são invisíveis. Na projeção frontal, uma das faces que está em sombra, que é a face AVC, é visível. Portanto, parte da sombra também será visível. Agora seguimos com a segunda fase da resolução deste exercício, que é a determinação da sombra projetada da pirâmide nos planos de projeção. A sombra projetada que esta pirâmide produz nos planos de projeção é a sombra das faces AVC e BVC. Isso porque a base desta pirâmide está totalmente iluminada e não produz nenhuma sombra nos planos de projeção, excepto as arestas da base AC e BC estão em sombra. Isso porque fazem parte da construção das faces que estão em sombra. Portanto, para podermos encontrar a sombra projetada das duas faces que estão em sombra, vamos em primeiro lugar determinar a sombra projetada das duas arestas da base que estão em sombra, que são as arestas AC e BC. Para tal, vamos fazer passar pelos vértices A, C e B raios luminosos que fazem com o eixo X ângulos de 45 graus de abertura à esquerda. Agora, vamos determinar as sombras reais dos pontos A, B e C, que são os pontos da base. Agora, precisamos unir todas as sombras reais dos pontos da base para podermos encontrar as sombras projetadas das duas arestas, que são as arestas BC e AC. Como podemos ver aqui, as sombras reais dos pontos B e C encontram-se no mesmo plano. Nesse caso, encontram-se no plano frontal de projeção. Portanto, a união das duas sombras será feita de uma forma direta. Agora precisamos unir AS1 ao CS2 para podermos encontrar aqui a sombra projetada da aresta da base AC. Mas a sombra real do ponto A encontra-se no plano horizontal de projeção e a sombra real do ponto C encontra-se no plano frontal de projeção. Ou seja, há aqui existência de um ponto de quebra. Para podermos determinar o ponto de quebra, vamos recorrer ao método das sombras virtuais. Vamos determinar a sombra virtual do ponto A. Agora, vamos unir AV2, que é a sombra virtual do ponto A, ao CS2. Isso porque AV2 e CS2 encontram-se no mesmo plano. No ponto de interseção entre o eixo X
e a linha que une AV2 e CS2, vamos determinar o ponto de quebra e vamos chamar de QS. Agora, vamos unir AS1 ao QS. Depois, vamos unir QS ao CS2. E assim conseguimos obter aqui a sombra projetada da aresta da base AC. Para podermos completar aqui a sombra projetada das duas faces que estão em sombra da pirâmide, temos que encontrar agora as sombras projetadas das arestas laterais AV e BV. Portanto, agora vamos determinar a sombra real do ponto V. Como podemos ver, VS1 é a sombra real do vértice V e encontra-se no plano horizontal de projeção. A mesma coisa acontece com a sombra real do ponto A, que é o AS1, também encontra-se no plano horizontal de projeção. Significa que podemos unir de uma forma direta as sombras do ponto V e do ponto A. Para podermos finalizar aqui a sombra projetada das faces da pirâmide, precisamos agora unir VS1 ao BS2, para podermos encontrar a sombra projetada da aresta lateral BV. Mas como podemos ver, VS1 e BS2 encontram-se em planos de projeção distintos. Isso significa que há aqui existência de um ponto de quebra. Vamos recorrer novamente ao método das sombras virtuais. Vamos determinar a sombra virtual do vértice V. Agora vamos unir VV2, que é a sombra virtual do vértice V, ao BS2. Isso porque VV2 e BS2 encontram-se no mesmo plano. No ponto de interseção entre o eixo X e a linha que une VV2 e BS2, vamos determinar um outro ponto de quebra e vamos chamar de Q'(S). Agora, vamos unir VS1 ao Q'(S). E a seguir vamos unir Q'(S) ao BS2. Já temos aqui a sombra projetada das faces da pirâmide nos planos de projeção. Todo o trecho da sombra projetada da pirâmide que se encontra dentro dos limites das projeções do sólido é invisível. Portanto, este foi o nosso exercício de hoje. Obrigado pela audiência, um abraço e até mais.